rapaziada, Falacado na área. Hoje no nosso FalaCast Podcast estamos com o Jonathan. Exatamente. Te apresenta lá, Jonathan, pra galera lá do Falacado. Quem és tu, de onde é que vens, o que fazes, o que fazes? Fala galera, meu nome é Jonathan, para aqueles que não me conhecem. Eu sou natural aqui de Santa Catarina, manezinho da ilha. Nascido na capital, no Carmela Dutra. Hoje estou com 30 anos, daqui a pouquinho faço 31. Moro atualmente na cidade da Vargem, fica próxima à região ali de Lages. Passa Lages, dá 1 hora mais ou menos. Santa Catarina? Santa Catarina. E o que tu faz lá, Jonathan? Diz pra nós. Então tá bom, hoje eu trabalho como pastor aspirante da Igreja Adventista. É isso que eu faço por lá. Tu é pastor aspirante da Igreja Adventista. Ó, já foi o celular pro Exatamente. pau. Mal iniciou. Já foi o celular pro saco. Ele gravou mal? Não, acho que ele foi. Azar! Fica sem gravar. Se é pra estar me incomodando, deixa eu ver. Aqui funcionou. Pastor aspirante, como é da Igreja Adventista? Exatamente. Conheço muito pouco da Igreja Adventista. Quais são as bases da Igreja Adventista? Como é que é o negócio lá? Porque eu sei que na Católica tem o coroinha, depois vai o padre, não sei. Nem na Católica assim, na verdade. Tu diz mais num sentido hierárquico. Exato. Começa como ali? Certo. Tu tem que ter algum estudo, né? Não é só chegar e... Vai depender do tipo de função que a pessoa exerce. Eu, por exemplo, eu fiz teologia, fiquei 4 anos estudando. Então me formei em teologia, sou teólogo hoje, né? Teologia é o estudo da Bíblia, é isso? Isso, se a gente for pegar num sentido literal, Theos é a tradução de um termo grego, de onde vem a palavra Deus. Theos seria Deus em grego. Ó, doideira. Isso. E logia é estudo, né? Então, estudo de Deus. Ou que a bacana. gente aprende Cara, no meio da Bíblia, né? disso eu não sabia. Já tinha ouvido falar de teologia, mas eu não tinha porque diz que é um curso curto, né? Um período pequeno, né? É 2 anos isso? Vai variar de igreja para igreja. Tem igreja isso também? Sim, tem igrejas que fazem alguns meses, tem igrejas que levam alguns anos. No caso da nossa, são 4 anos. A Igreja Católica, por exemplo, eu vim do catolicismo, é um pouquinho mais longo, porque eles estudam tanto a tradição da igreja, estudam filosofia e teologia propriamente dita. Se eu não me engano, não sei se é assim ainda, mas leva cerca de 8 anos. É um estudo mais aprofundado. Então vai variar de igreja para igreja. Então quer dizer, aí tu estuda teologia, aí tu começa em que base na igreja lá? No caso da tua, né? Uhum. Tu inicia como o que lá? Vai variar. Tem pessoas que, depois de formados, eles podem assumir uma escola, por exemplo, como capelães, como aulistas, pessoas que dão aula, né? Isso vai variar, legal. Pode pegar ensino fundamental, ensino médio. O camarada pode começar como um obreiro, por exemplo, que é o meu caso, que trabalha mais na área de evangelismo. Aí lida com estudo bíblico, lida com visitação. Depois ele vai subindo para que nível? Exatamente. Hoje, aí tem outras áreas também. Mas é que nível que ele sobe depois do início? Depois de obreiro ele vai para o quê? Certo. Ele pode se tornar um pastor distrital. O que é isso? A nossa igreja, ela entende que um pastor, ele cuida de uma região, não de uma igreja específica apenas. Saquei. Aí varia de lugar para lugar. Tem lugares, por exemplo, aqui em São José, nós temos um distrito aqui que é o distrito de Campinas, que abrange 3 igrejas. Campinas, uma que fica no centro histórico e outra na Fazenda do Max. Lá onde eu tô, são cerca de 6 igrejas que um pastor distrital, o pastor Luan é o meu responsável lá, está cuidando nesse momento. Tem outros lugares que são 10. Tem uma igreja base e cada um fica numa igreja menor, numa região menor. No caso, num bairro, então assume um bairro, digamos assim. Por assim dizer. Ai, que louco, cara. Vai variando, né? Tem funções e funções. Né? Igreja qual? Adventista? Adventista. Ela já tem há muitos anos essa igreja, cara? Ela existe desde 1863. Então existe. Tempinho de história. Tem. Porque eu não sei se tu percebeu, só eu notei, não sei se é porque eu rodo muito. Tá cada vez se criando mais igrejas de tudo quanto é nome, né, cara? Sim. Sabe? Umas igrejas hoje em dia que tá parecendo umas baladas. O pessoal vai arrumado pra balada, que na verdade é igreja, porque eu faço Uber, de vez em quando eu levo o pessoal lá para as baladinhas. Que é a igreja toda pintada de preto, que eles põem um nomezinho em inglês, que tu não tem nem ideia, um monte de luz que tu acha que é uma balada, aí tu vai descobrir uma igreja. Hoje o número disso tá aumentando
Cara, é absurdo, assim, eu não sei nem dizer o nome. Tu acha que isso é bom ou tu acha que isso é ruim? Eu acho que depende. Quer ver, ó, tem uma pesquisa, não tanto atualizada, que vai dizer que hoje nós temos catalogadas cerca de 39 mil igrejas seguintes cristãs. Não é pouca coisa, é muita coisa. Se a gente for andar, dependendo do lugar, nós encontramos uma farmácia e uma igreja em cada esquina. E um boteco na outra. E um boteco também. São os 3 aspectos assim que a gente encontra. Como é que Saquei. Não, mas tá. Mas o que tu acha? Tu acha que tá bom isso, o fato de estar aumentando? Ou tu acha isso negativo, tipo... Porque gera uma concorrência, de certa forma, né? Sim. Se ela é leal, se ela é desleal, eu não sei, porque cada igreja tem a sua regra. Não sei se essas igrejas novas, elas estão fazendo regras novas. Então, pra molecada que tá vindo nova, tá cabendo mais. Porque as igrejas muito antigas, elas estão ficando ultrapassadas nas coisas, porque eles estão, que eu acho que tu tem que aproximar o pessoal independente de que igreja é, né? De religião, independente. Só que tu começa a botar muita regra, que aí tem um pessoal que, principalmente o pessoal agora mais novo, que é a geração mais nova que tu tem que atingir, tá fugindo, né? Concordo. Qual que é a interpretação que eu faço? Eu faço uma distinção. Por exemplo, quando nós pegamos a Bíblia, a gente percebe que Jesus, ele ensinou algumas coisas pra gente, coisas importantes. E uma delas é que haveriam falsos pastores ou falsos mestres entre o povo de Deus. Eu lembro disso aí, eu lembro do... Então, como é que funciona? Eu entendo que existem filhos de Deus não apenas na igreja. Ou seja, tem umas igrejas e uns pastores aí da Shopee. Por assim dizer. Tá, o problema é como saber quem é o falso e quem não é, cara. Como saber quem é quem? Quem é quem? Como tu separa, como é que é? O joio do trigo? O joio do trigo. O joio do trigo. Como é que tu faz assim? Porque é complicado, mano. Eu, particularmente hoje, eu não tenho religião alguma, assim, eu não sigo nenhuma. Eu fui em várias, convidado por várias. Passou pra festa, pode me chamar, independente da igreja que eu for, eu tô indo. E... cara, todas elas que eu participei, eu vi assim um ponto positivo, um ponto negativo, um ponto legal, um ponto não legal. Eu vejo a parte evangélica com uma parte de música muito grande, muito diferenciada, muito melhor do que outras igrejas. Eu vejo outras igrejas com menos regras, menos exigências para tu ir, outras um pouco mais formais. Isso que o nosso país ele é um pouco mais liberal do que alguns outros aí que é muito mais complicado, leva a religião muito mais ferrenha, né, cara? No caso, como separar, cara? Como saber? Como saber o que é o que? Ok, nós temos algumas bases que a gente pode pontuar. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 16, o Senhor Jesus ele fala o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Então, por exemplo, se eu planto uma macieira, vai dar o quê? Normalmente maçã. Maçã. Se eu planto um pé de laranja, vai dar o quê? Bom, laranja, questão óbvia, né? E a lei da semeadura, a gente colhe o que planta. Certo. Então veja, pelos frutos a gente sabe que árvore que se trata, que árvore que é. Pelos frutos desses líderes a gente conhece qual que é a procedência deles. Essa é uma das bases, um dos pilares. Então, digamos que um exemplo mais simples, digamos que uma igreja hoje ela fosse uma empresa, que não deixa de ser, tem o seu ponto era. Se alguém que frequenta a igreja, ela cometeu uma cagada ou uma galera muito maior dessa igreja, então quer dizer que é mais fácil tu analisar que ali não está no caminho certo. Esse é um dos pilares, mas não o único. Um outro ponto importante: a referência bíblica. Como é que a gente sabe se um líder está falando da parte de Deus, por exemplo? Se aquilo que ele fala está de acordo com o que está escrito. Então vamos pegar um exemplo. Independente da igreja, eu particularmente creio que Deus tem os seus líderes e os seus filhos em todas as igrejas. Tem o joio e o trigo em tudo que é lugar. Concordo. Na igreja que eu frequento, na igreja que qualquer um frequenta. Concordo. Tem pessoas, vamos considerar assim, entre aspas, boas e ruins. Sim, sim. Agora assim, qual que é a base bíblica que esses líderes se utilizam para falar o que falam? Vou dar um exemplo. Eu creio que além da igreja que eu congrego, existem outras igrejas que são sérias. Eu creio nisso, de verdade.
São igrejas com uma liderança preocupada em alcançar pessoas para que elas sejam salvas, encontrem a Cristo e a salvação. Tem igreja que ela vê as outras como uma concorrência, né? Como algo assim, combatido, até mesmo, perdão pela palavra, mas como inimigos. É verdade, cara, eu vejo isso. É uma das coisas que como eu frequento várias, eu visito várias, se o pastor, não vou dizer a igreja, porque às vezes o pastor está falando, não quer dizer que ele está... O certo é ele estar representando aquela igreja, mas nem sempre a ideia dele, ou o que ele prega, tá batendo com o que a igreja segue. Então, se ele já começa e eu percebo que ele está falando mal de outras religiões, já é um fato que eu não volto ali. Já tem que dar uma observada. Porque eu digo, não, esse maluco aí... Porque é meio que política, cara. Um bom político, ele vai falar do que ele vai fazer, não vai ficar apontando do que o outro não fez. Sim, certo. É meio... Cara, tu não vem com uma proposta, tu não vem com uma ideia legal, tu não comenta, eu vou fazer isso pela cidade, eu vou comentar, agora estamos aí nas eleições para prefeito, vou fazer isso para a cidade. É só, fulano de tal deixou de fazer, fulano de tal deixou... Pô, parece aquelas velhas que tá apontando para os outros que os outros estão cometendo de erro e não olha para si mesmo, né? Quando a igreja faz esse tipo de coisa, o pastor faz esse tipo de coisa, eu já não é uma coisa que me agrada, entendeu? Eu acho que não é dessa forma que tu recolhe as ovelhas pro teu rebanho. Exato. Né? E que outras formas tem de espiar além disso? Então, eu entendo que a questão dos frutos, a base bíblica, porque assim, quando se trata de uma igreja, qual que seria o instrumento de trabalho, digamos assim? A Bíblia. O manual ali, é a Bíblia. Exato. Certo, mas aí nessa parte aí, já se pega um tolão que nem eu, que não conhece a Bíblia inteira. Porque se tu falar qualquer número aí, 9 horas e 15 minutos de Pedro Álvares de Cabral falou tal coisa, cara, eu não tenho nem ideia se ele tá lá na Bíblia, se ele realmente falou isso ou não. Nunca estudei a Bíblia, né? É um fato que até eu lamento por mim, é que eu não consigo ler nada, me dá um sono aí tem uns audiobook, aquelas coisas. Então eu gosto de aprender conversando. Para mim é muito mais fácil eu visitar uma igreja, uma congregação e ela pegar, me explicar e eu ver ali, do que necessariamente eu ler, até porque eu acho a Bíblia, na minha opinião, eu acho ela muito ultrapassada no termo de vocabulário, cara. É difícil de entender. Sim. Entendeu? Não digo que... Lógico que os ensinamentos ficam aí... todo mundo sabe que é o bem e o mal, né? Então, é muito simples isso, né? Só que a linguagem ultrapassada... parece aquelas novelas antigas que tu fica sem entender metade das coisas. Eu gosto da coisa mais simples. Eu gosto do ambiente mais simples. Eu acho que tu tem que levar a linguagem mais simples. Ainda mais... Pô, quantos anos foi criada essa Bíblia, né? O tempo que ela levou para ser criada, cerca de 1500 anos. E há quanto tempo ela existe desde que foi formada até os dias de hoje. Esse é um ponto interessante, porque assim, tem muitas pessoas que leem a Bíblia, isso não é um demérito, mas tem muitas pessoas que leem a Bíblia e dependendo da tradução que elas pegam, da linguagem que elas têm, não conseguem compreender. A interpretação fica diferente. É tipo uma mensagem do WhatsApp. Mais ou menos isso. Tu manda mensagem do WhatsApp, tá aí, pronto. O outro pode ler, o tá aí como uma forma de bronca ou algo assim. É mais ou menos isso. Cada um lê de uma forma e interpreta de uma forma. Por isso que eu digo que o inteligente é aquele que estuda determinado algo e o esperto é aquele que aprende a mesma coisa sem ter que estudar. Que vai lá e aprende com o que o cara estudou. Então eu prefiro puxar pessoas que nem você e dar o teu ponto de vista, lógico que eu vou peneirar também, né? Sim, claro. Porque uma coisa também é o que tu entende, outra coisa é a tua opinião, então eu tenho que... isso é pra galerinha mais esperta também, né? Não é pra essa galera que só pega e leva de qualquer jeito. Mas é bom peneirar muito o que a pessoa fala, né, cara? Tentar compreender o que ela fala, ou se faz sentido ou não faz sentido. Mas tirando a forma da Bíblia, que outra forma teria? Certo. Tem mais duas que eu queria considerar, mas antes só para fazer um adendo. Em relação à questão da Bíblia, da linguagem, né? Existem hoje várias traduções, tipos de traduções que podem facilitar a nossa compreensão. Então, por exemplo, a mais comum que se usa
é a Almeida Revista Atualizada. Tem a Almeida Revista e Corrigida, outras versões também que tem uma linguagem um pouquinho mais ultrapassada. Isso é uma editora? Não, é a forma de tradução. Ah, é? Almeida? Eu Isso. achei que era um Porque assim, ó, tiozinho que traduzia o negócio. O Almeida, o seu Almeida lá sim, da verdureira que traduz o negócio. o João Ferreira de Almeida foi um padre que fez uma tradução da Bíblia. Aí foi se espalhando. Se trata de uma pessoa de fato. Só que o que acontece? Conforme o tempo vai passando, a linguagem ela vai se modificando ou aperfeiçoando. Então hoje nós temos algumas traduções de Bíblia que facilitam a nossa compreensão. A gente tem, por exemplo, a NVI, que é a nova versão internacional, a NVT, que é a nova versão transformadora. Nós temos a tradução, a Bíblia na tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem simplificada mesmo, né, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de compreensão. Até a própria Almeida Revista Atualizada tem uma nova versão, que a gente chama de Nova Almeida Atualizada. Conforme o tempo vai passando, a linguagem vai se modificando, se aperfeiçoando, e as traduções bíblicas elas vão acompanhando esse processo de aperfeiçoamento. Então a gente pode encontrar versões hoje que ajudam na compreensão. Que legal. Esse é um Tu, no caso, a religião de vocês é pastor, no caso lá? Se fala pastor, se fala padre, se fala bispo, porque cada um escolhe um nome aí eu não sei se eles vão lá na figurinha e escolhem o nome ou se é a denominação do negócio mesmo. Não, é aqui, nós passamos é pastor lá na... Isso, nós chamamos de pastor. Eu acredito que o pastor, o padre, ou seja, quem está na arquibancada lá no palco lá da igreja lá, eu acho que o papel dele é praticamente simplificar e falar de uma forma que a galera entende mais fácil, cara. Exato. Eu acho que, né, porque não vou mentir, e a grande maioria também não vai pegar uma Bíblia hoje e ler ela inteira. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, eu leio uma parte ou outra que eu abro assim, e muitas vezes é como tu pegar uma série, um filme. Como tu pega uma parte ou outra, tu fica meio sem sentido as coisas às vezes, né? O certo era iniciar e ir até o final. Mas, cara, quantas páginas hoje uma Bíblia? 300 e pouco, 400 e pouco? Tu tens ideia? Não, é muito mais. Muito mais. Passa de 1000 com folga, tranquilo. São 66 capítulos, né? Divididos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Então, caramba, vai passar aí de 1000 páginas, tranquilo. Ou seja, quase uma novela Pantanal. Se botar na televisão, é 3 anos frouxo para passar a Bíblia inteira. Cara, tu leu tudo, tu deve ter lido, né? Tu estudou, leu tudo, pelo menos uma boa parte, né? Não, eu já li a Bíblia de forma completa, de capa a capa, né? De Gênesis, que é o primeiro livro, Apocalipse, que é o último. E hoje eu faço alguns estudos, digamos, no sentido mais temático. Ao invés de ler de forma contínua, vai pegando temas ali e estudando o que a Bíblia de forma geral fala a respeito daquele tema. Legal. E como é que são as outras 2 formas que eu te cortei? Certo. Continua. As outras 2 formas que eu queria chamar a atenção. Um terceiro ponto. O primeiro, que a gente comentou, é a respeito do... Me fugiu agora. Qual foi o primeiro ponto que eu coloquei? Não sei, eu passo lá, depois eu olho, porque eu também não lembro. Tá. Eu tenho memória fraca. Mas são 5. São 4. São 4? Eu ia pontuar 4, é. Falta 2, os 2 últimos. Os 2 que eu falei anteriormente. E os 2 que eu quero colocar agora. O primeiro, desses 2 últimos, né? O primeiro deles, a forma, o modo como determinada igreja foi fundada. Por quê? Uma coisa é eu achar um princípio bíblico, ou alguns textos bíblicos que me dão base para começar um movimento. Entendi. Isso é um ponto. Outra coisa é eu frequentar a mesma igreja que tu, por exemplo, e por questão de divergência, não gosto mais do que tu ensina, eu vou fundar a minha igreja. São coisas diferentes. Eu acho que a maioria funciona assim, né? Boa parte funciona assim. O pastor vai lá, sei lá, ele é despedido, sai do cargo, sei lá o que acontece. Teve rixa com a liderança, eu vou fundar uma igreja aqui pra mim. Exato, mas falar nisso, o pastor, ele pode ser despedido, ele vai lá e ganha as contas. Ele, passa lá no RH da igreja, que não sei se tem RH, tem RH a igreja? Passa lá no RH da igreja que já era. Eu vou fazer uma distinção. Eu entendo que assim, o dom pastoral, ele não se trata daquilo que a gente adquire na academia, na faculdade. A gente às vezes confunde. O camarada, quando faz teologia e se forma, ele se torna um teólogo. Porque em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o ministério pastoral, ele é um dom dado por Deus. Então eu procuro fazer uma diferença. Tem teólogos que não são pastores, eles sabem de Bíblia, entendem de Bíblia, mas não têm o dom pastoral, que é de cuidar de pessoas. E tem pessoas que têm o dom pastoral, mas não fizeram teologia.
Então, vou pegar uma pessoa bem simples, um senhorzinho que frequenta uma igreja, que nunca fez teologia, às vezes tem até dificuldade ali na leitura, em se expressar, mas ele cuida muito bem das pessoas, ele sabe cuidar. Ele sabe fazer um trabalho de assistência, ele se preocupa de verdade com as necessidades das pessoas, em atender essas necessidades da melhor maneira possível. Esse camarada eu entendo que tem um dom pastoral, embora não tenha feito teologia. Mas respondendo... Não quer dizer que a pessoa tem que ter o estudo para ter dom para alguma coisa, né? Exato. O dom quem confere é Deus, e da forma que Ele quer, por meio do Espírito Santo. Às vezes até a gente tem um dom que a gente não gostaria, né? A gente tem um dom meio... Sei lá, tu tem um dom para tal coisa que nem sempre é o que você acaba querendo trabalhar. Às vezes tu quer fazer outra coisa que não tem nada a ver com o dom que é lhe dado, né? É meio desperdício, mas é isso que acontece, afinal das contas, né? Eu vou te dar um exemplo prático disso. Tem um camarada na Bíblia que escreveu 3 livros, chamado Jeremias. Ele escreveu 2 livros, perdão. O livro dele, que leva o nome dele, e o livro de Lamentações. Quando ele foi chamado por Deus para exercer o dom profético, ele não queria. Ele falou para Deus o seguinte: Senhor, eu não passo de uma criança, não sei nem falar. Quem sou eu para ir lá e falar aquilo que o Senhor me pede? Claro que eu estou usando uma linguagem assim paralela, né? Sim, não literal. Sim. Quem sou eu para falar alguma coisa, Senhor? Eu não passo de uma criança. Ele tinha cerca de 16 a 18 anos quando recebeu o chamado. Caramba, era novo mesmo. E qual que é o chamado do dom profético? Tu chegar na cara de reis, dos principais, e colocar o dedo na cara e dizer que tá errado. Imagina, naquela época era pedir para tomar-lhe um pau. Exato. O profeta Moisés, que é bem conhecido, foi parecido. Deus, ele chama Moisés para guiar o povo, tirando ele da escravidão do Egito, o povo de Israel, para levar para a terra prometida. Aí Moisés chega para Deus e fala o seguinte: Senhor, eu sou pesado de língua. Quando eu falar, não vão acreditar. Aí Deus, ele concede a Moisés capacidades para que ele exerça a função dele. Mas no princípio não queria também. Então é possível a gente ter algum dom que no começo assim, a gente fique meio... Mas eu não quero, não é pra mim, coisa nesse sentido. Tu acha que o dom, geralmente, a pessoa enxerga o dom que ela tem, ou ela só consegue enxergar quando as outras pessoas apontam, tu é bom nisso, sim? Eu acho que sim. Eu acho que um dos aspectos... Porque às vezes a pessoa que tem o dom, ela não percebe que ela tem o dom, né? Alguém que vai lá e aponta, tu é o cara aí, tu manja do, sei lá, da palavra aí. E o cara fica naquela, será... eu entendo que esses 2 aspectos caminham juntos. Por exemplo, por que hoje eu sou formado em teologia? Porque quando eu fui pregar numa igreja lá da Forquilinha, um bairro aqui próximo onde a gente mora... Onde eu moro? Pois é. Teve um casal que foi lá de outra igreja, da igreja do Estreito. Eles não me conheciam absolutamente nada. Me escutaram pregando. No final da pregação, quando foram me cumprimentar, eles perguntaram o que eu faço da vida e qual que era a minha perspectiva de futuro. Eu estava trabalhando numa casa de produtos naturais na época. E a minha ideia... Não. Não chegava nesse ponto. Tinha uns orégano tudo ali que vivia, mas... Não nesse ponto. Não era um ratatá aqui, ó. Não. Não era. Então trabalhar com produto natural. Produtos naturais. Tipo chá, essas coisas. E pretendia fazer nutrição. Olha só. Magro tu é, né? Tu dá pra nutrição, né? Eu que sou gordo, que não ia ser muito... Não ia dar muita lógica. Aí o que acontece? Esse casal me escutou pregando, a gente não se conhecia, nunca se viu na vida. Eles foram pra casa, eu fui pra minha casa também. Depois de um tempo, de algumas semanas, entraram em contato comigo, um líder da igreja do Estreito, irmão Emerson, perguntando se eu não queria fazer teologia porque esse casal queria patrocinar curso de teologia pra mim. E achava uma perda de tempo eu ir fazer nutrição. Que loucura, mano. Exatamente. E isso aconteceu mesmo? E aconteceu de fato. Eles honraram o compromisso que eles fizeram comigo. Desde o começo até o fim. Não falharam uma única vez. Nesse processo a gente se conheceu pessoalmente, a gente se falou e tudo mais. A gente tem contato, mantém contato até hoje. Que legal. Só que eu vejo que tem 2 aspectos. O primeiro, as pessoas reconhecem determinado dom que a gente tem. Certo. A comunidade tem que reconhecer, as pessoas têm que reconhecer. Concordo. Um segundo ponto, a própria pessoa tem que reconhecer também. Será que ela tem que reconhecer ou será que ela tem que aceitar? É no sentido de que cai a ficha. Reconhecer no sentido de que, poxa vida, as pessoas estão falando, se estão falando é porque alguma coisa de fato tem. Então, uma das coisas que acontece muito comigo é que eu tô Quem me conhece pessoalmente sabe que eu toda semana eu tô falando em terminar meu canal, acabar meu canal. Sempre acontece alguma coisa para ele não acabar. Ou eu vou parar num evento de luta que eu não tinha nem ideia que eu ia parar ali
Eu tava depressivo dentro do carro, um colega meu, onde é que tu tá? Eu digo, tô na beira-mar. Ô, cara, eu tô indo aí fazer o quê? Não, tem um evento de luta, bora. Fui parar no evento de luta, como acabava trocando ideia com uma galera que eu não esperava. Tem um pessoal que tem medo de mim, que eu convidei, eles não quiseram vir, que, não sei, não vou. Cara, o cara é empresário, pegou e arriscou, JP, abraça aí, fosse corajoso. E eu não sei, cara, sempre acaba acontecendo. Toda vez que eu penso em desistir, sempre acaba acontecendo. Não sei o porquê, mas acontece. Eu ainda não consigo me ver, tipo, porra, eu não vejo aquilo que o pessoal fala, entendeu? Eu não consigo enxergar. Não sei porquê. Talvez seja a minha depressão também que não deixa eu acabar enxergando isso, mas eu não sei se é isso. Mas eu entendo a lógica que você fala, assim. E qual seria o último maneira de tu observar se a igreja é a legal ou se não é a legal? Se ela é a da Shopee ou se ela é a verdadeira da verdade? Certo. O último aspecto que eu quero destacar é em relação à questão do centro dessa igreja. Quem que é o centro? Quem que é o cabeça? Quem que é o chefe, o líder dessa igreja? O fundador ou o líder em si? Não. O fundador mesmo. O chefe dessa igreja. Porque assim, tem igrejas que vão ter como o centro dessa igreja o seu próprio fundador, uma pessoa. Certo. Tem igrejas que vão ter a Cristo como o centro dessa igreja. São coisas diferentes. Um centraliza o que acontece na igreja para si mesmo. Atrai a glória para si, prestígio para si. Outros, eles encaminham pessoas para Jesus. Porque como pastores, esse é o nosso foco. Eu não sou o centro. Ele vira tipo o porta-voz de Jesus ali. Né? Exatamente. O problema é quem nomeou o cara porta-voz de Jesus. Tu acha que acontece que nem aconteceu contigo, assim, alguém vê esse dom e vai lá e... Pô, esse aí tem a chance de fundar uma igreja, pelo menos que ela seja mais real. Porque pessoas viram nele, não foi ele que resolveu alugar um galpão, pintar de preto, botar qualquer nome, botar uma luz de balada e bora lá pra igreja. Acho que esse é a maneira mais correta. Certo. Eu não vejo problema disso acontecer, desde que esse camarada, que as pessoas estão notando que tem alguma coisa a oferecer, desde que esse camarada encaminhe essas pessoas para Cristo. Por exemplo, nós temos na Bíblia um texto de João Batista, onde ele vai dizer o seguinte: importa que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Então veja, o papel dos personagens bíblicos, os profetas, pastores, apóstolos que apareceram ao longo da história, nunca era atrair a atenção das pessoas para si mesmo, mas apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o centro da igreja, o fundador da igreja, no final das contas, é Cristo. Ele precisa ser a pessoa, o objeto principal da igreja. Quando isso não acontece, a gente acaba vendo muitas situações de pastores que infelizmente se aproveitam dos seus membros, das suas ovelhas, para usar uma linguagem teológica, bíblica, se aproveitam das suas ovelhas para, às vezes, até mesmo extorquir delas. Se utilizar delas de alguma forma. Ó, a Flor de Lis aí. Abraço, Flor de Lis. Entendi. Então é complicado. Não é porque o camarada está com uma Bíblia aberta na mão, não é porque ele comanda uma igreja que tem multidões que o seguem, que de fato ele fala da parte de Deus. O problema é que tu vai conseguir ver esses 5 pontos, esses 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos, seja o ponto que for, depois de frequentar um tempo, né? Porque tu não tem como analisar já de cara, né? Tipo, a igreja, o pastor ensina, ele não deveria ter, ó, a ideia aí pra botar na tua igreja, botar o currículo de quem tá pastorando lá na porta da igreja lá. Ó, fulano de tal, veio em tal lugar, estudou tal coisa, até como uma empresa mesmo, pra tu, de certa forma, se tu tá frequentando aquela igreja, tu tá contratando aquele serviço, então, pra tu saber de onde realmente vem. Ó, eu criando coisa aí, ó, vamos criar aí o papelzinho da igreja aí, ó, da onde tu vem. Cara, interessante isso, bem de boa. Cara, não sei se tu percebeu, eu tenho notado então, a galera mais aí dos 30 pra cima, que estão solteira, que tá meio perdido aí, porque não acredita mais em relacionamento, tá difícil mesmo. Não quer mais sair pra balada, não quer mais conhecer ninguém na internet porque não se confia, e estão procurando, então aconselhando a procurar na igreja. Tu já viu isso? O pessoal, se tu for arrumar alguém certo, vai ser na igreja. E eu tô observando
eu faço muito Uber no domingo, acabo levando a galera muito para as igrejas no geral, isso em todas as religiões, no domingo. Cara, o pessoal tá indo produzido assim, como se fosse uma baladona, um puto evento, entendeu? E eu já ouvi falar de outras pessoas que a fulana de tal ou fulano de tal tá indo lá para ver se conhece alguém. É certo ou é errado? Então, eu entendo que assim, ó, é possível a gente encontrar alguém especial na igreja, frequentando alguma igreja. É possível encontrar alguém especial fora da igreja também. Qual que deveria ser o motivo pelo qual as pessoas frequentam ou não uma igreja, independente da placa? Porque a Bíblia é aberta nessa igreja e Cristo é o centro. Esse tem que ser o foco. É errado eu querer encontrar alguma namorada, algum namorado, algum relacionamento frequentando a igreja? Não é errado. Agora, Mas não pode ser o foco. Não pode ser o foco. Não pode ser o foco. Esse, pra mim, essa questão de relacionamento, pra mim, é um assunto que me custa muito caro. Depois dos aspectos espirituais, digamos assim, dos assuntos espirituais, é o assunto que mais me dói, que mais me machuca. Porque assim, ó, quando a gente olha para o quadro cristão, tem uma pesquisa que foi feita que indica que o número de divórcios entre cristãos e não cristãos é o mesmo. É o mesmo. Ah, é? Em relação à questão de adultério, em relação à questão e aumentou bastante, né, cara? Aumentou bastante. Aumentou bastante. Tu falou em adultério, é uma coisa que queima muitas igrejas quando isso acontece, né, cara? Totalmente. É uma coisa que... Bom, eu fiz um curso, não falando nada da igreja que eu frequentei lá, eu fiz um curso que se chamava Casados para Sempre. Que terminou o curso e eu fui despedido, fui mandado embora de casa. Mas nada contra, porque eu achei válido o fato deles... Eles não têm culpa disso, é óbvio, porque eu acho que numa relação sempre o culpado, não adianta tu terceirizar a culpa, né? Sempre é dos dois. Os dois resolvem se envolver e os dois resolvem, em algum momento, não se dedicar àquele relacionamento e acabar falhando. Sim. Né? Independente do sexo, coisa e tal. Mas eu acho que eles são culpados pelo fato do relacionamento iniciar e eles são culpados pelo fato do relacionamento terminar. Não pode culpar nada. Só que eu acho legal quando algumas igrejas elas buscam esse negócio de reatar, de trabalhar a família em si, de trabalhar o casamento em si, porque tá virando uma bagunça. Concordo. Relacionamento tá virando uma bagunça. E eu acho que as gerações futuras, as que estão agora, dos últimos, principalmente pós-pandemia, a geração pós-pandemia, eu acho que por um lado é bom que você acabar, porque é a raça chata da porra. Essa turminha mais nova é puta que pariu, né? Mas eu acho que não vai ter mais aquele lance de família, casamento e coisa lá, disso aí. Eu também não sei como é que tá o índice de casamento, né? De festivo mesmo. A tua igreja, ela tem feito bastante casamento? Então, só respondendo, retornando no assunto que tu comentou, não é o fato da pessoa frequentar uma igreja que indica que de fato seja um bom pretendente ao casamento. Sim. Tem pessoas na igreja que são boas, vamos colocar entre aspas, e tem pessoas na igreja que são ruins, que são maus. Então, o fato da pessoa dizer que é cristão, ou às vezes até saber alguma coisa da Bíblia, não indica que, poxa vida, vamos casar com ela. Não necessariamente. É a pessoa mais correta. Tem que cuidar com isso. E em relação à questão esse aspecto de casamento, matrimônio, namoro, relacionamentos em geral, assim, né? Eu creio que é de suma importância as igrejas, de forma geral, lidarem com isso. Para mim, para aqueles que acreditam na luta entre o bem e o mal, na minha opinião, é a instituição bíblica que tem sido mais atacada hoje pelo lado da concorrência, por Satanás. Porque assim, ó, é cada vez mais frequente, por exemplo, eu faço trabalho de visitação, visito muitas pessoas, durante a semana, durante o dia, muitas pessoas. É cada vez mais frequente encontrar famílias que foram maltratadas, que foram judiadas de alguma forma, por esse aspecto do relacionamento, com adultério, com agressão, com coisas nesse sentido, em se tratando de cristãos e não cristãos. Então, sim, as igrejas, na minha opinião, tem muitas igrejas que fazem isso. A nossa, por exemplo, procura lidar com isso. Nós fazemos encontros de casais, nós oferecemos cursos de noivos, por exemplo, as pessoas que vão casar, entrar no casamento, para preparar essas pessoas.
embora não tenha como fazer uma preparação 100%, porque o casamento é um aprendizado todo dia. Sim. Mas, na minha opinião, as igrejas... Mas o pastor, ele pode chegar, tu não tá preparado para casar ainda, dá um tempo aí. Segura mais aí uns 7 anos. Segura aí mais tu tá muito imaturo ainda, Seria muito tempo, né? Então, mas o pastor, ele pode chegar nesse ponto de dizer, vocês não estão preparados ainda. Então, toca no pau, vamos ver o que dá e já era. Ele não pode impedir porque se trata de uma decisão do casal. O que o pastor pode fazer é aconselhar o casal e ele pode também se recusar a fazer a cerimônia de casamento. É? Ele tem essa opção? É possível. O camarada não é obrigado, digamos, a isso, né? Ele aceita se quiser. O certo é ninguém ser obrigado a nada, a verdade. É porque, na verdade, a base da igreja, além de Jesus, Deus, cada uma com a sua base, é a família também, né? Com certeza, com certeza. É a família tradicional? Sim. Tem um ditado que vai dizer o seguinte, que a família é a base da sociedade. Eu entendo que é a base da igreja também. Por que hoje nós temos uma sociedade completamente desorganizada do avesso? E igrejas assim também. Porque começa em casa. Tudo vem da criação, ou boa parte vem da criação. Não tudo, porque tem questão de influências externas também. Sim. Mas boa parte vem da criação, daquilo que a gente aprende com os pais. Ou daquilo que a gente herda geneticamente dos pais. Tendências que nós temos. Tanto adquiridas, daquilo que vem externamente, como as herdadas que passam de pai para filho. Então, essa desorganização que a gente encontra muitas vezes, essa falta de senso, esse descaso, parte principalmente do lar. Começa pelo lar. A origem, o foco vai ser ali, no lar. Então, da árvore, onde isso, a fruta não pode cair longe do pé. Exatamente. Eu fico pensando o seguinte, vamos pegar um exemplo. Um dos princípios bíblicos que nós encontramos, que está nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, é não adulterarás. Vamos tirar todo o resto de lado. Eu acho que praticamente todas as igrejas concordam, né? Concordo. Não tem a igreja do surubão, que a galera tudo... Pior que tem. Tá de zoeira. Pior que tem. Vamos deixar o endereço aqui. Se inscreva no canal aí que eu vou deixar o endereço da igreja do surubão. Não, é sério, tem mesmo? Tem uma igreja... Tem que cultuar a sacanagem? Nos Estados Unidos tem uma igreja onde as pessoas frequentam essa igreja nuas. É tipo uma igreja de nudismo. Mas aí não é do surubão, é só de nudismo, é só meio louco. Nudismo. Mas meio bizarro, né? Eu não sei se Os caras criam igreja de tudo, né? Não sei se dá pra chamar de igreja. Mas tem ramos, digamos assim, que vão se propor alguma espécie de religião onde a sexualidade é uma forma de culto. A expressão da sexualidade. No passado existia isso. Sacerdotisas, sacerdotes... Tipo lá da época da Cleópatra lá, que diz que ela era... Egito a gente ela era da baguncinha? Sim. No Egito a gente encontra isso, na Grécia a gente encontra isso, na história, né? Quando a gente estuda história, em Roma a gente encontra isso. Uma das formas de culto era a sexualidade, expressão pela sexualidade. Né? E isso de várias formas. Isso é muito mais cultivo da minha opinião, né? Mais cultivo do corpo, do físico, do que necessariamente de alma, né? Porque eu não sei se a alma, quando eu morrer, depois eu volto e explico pra vocês se tem ou não. Mas eu acho que a alma ela não tem um sexo definido, né? Ou tem, ou não. Então. Ou é unissex. Se bem que hoje em dia já tem muita galera unissex, aí não precisa morrer pra saber disso. Então, vai depender da compreensão que a pessoa tem da palavra alma. Nem todo mundo concorda sobre isso. Tem pessoas que vão entender a alma como se fosse a pessoa viva. É a pessoa. Por exemplo, eu sou uma alma e tu é uma alma. Alguns vão entender dessa forma. Outros vão entender a palavra alma como se fosse uma entidade material que tem dentro de nós e que sobrevive fora do corpo depois da morte. Tem pessoas que vão entender que nem alma existe. Ou então que a alma reencarna. Morreu, acabou. Ou então que a pessoa reencarna, por exemplo. Ela nasce nessa vida de uma forma, morreu, reencarna ou nasce novamente. Mas um reencarnar não é a alma dela, não é tipo um pendrive, é o pendrive que está em outro corpo. É como a alma passa para outro lugar. Como se fosse mais ou menos isso. Tu acredita em reencarnação? Então, eu não creio em reencarnação. Por um motivo simples. Mas aqui tem umas coisas que é meio bizarro, quero explicar, tem, né? Tem, não. Praticamente tudo. É a mesma coisa que eu dizer que não acredito em alienígena, mas tem umas coisas que é difícil de acreditar. Tem, né? Eu nem duvido e nem não desduvido, porque sei lá. Eu penso o seguinte, a gente não morreu pra saber. E nem tá com pressa. Nem tá com pressa. E nem voltou ninguém ainda pra contar como é que é lá, né? Exatamente.
Até porque imagina se o cara voltar e dizer, pô, lá é bom pra caramba, Tá a quantidade de suicídio Não, vai ser grande. pô, eu vou dar 2 motivos pelos quais eu não creio em reencarnação. Um motivo pessoal particular e um princípio bíblico, motivo bíblico. Em Hebreus 9:27, ali o autor de Hebreus vai dizer que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nós temos uma oportunidade de salvação, uma chance. É uma chance. Não sei se já foi da época assim de jogar videogame. Alguma Já coisa. teve um videogame, alguma coisa? Não, alguma coisa eu jogava. Eu sempre fui pobre, enquanto os outros jogavam videogame eu tava trabalhando. Sim. Mas eu conheço alguns joguinhos, eu conheço. Isso. Então, por exemplo, quando a gente joga, um desses jogos assim de fase que tem que passar de fase. Sei. Quando morre, o que acontece? Dá o play lá e volta de volta. Pega desde o continue ali, ó, volta do começo e começa de novo. Exato. O primeiro ponto pelo qual eu não creio na reencarnação é o princípio bíblico, de que o homem está destinado a morrer uma só vez. O apelo da Bíblia é sempre para a salvação enquanto nós temos tempo, e o tempo é hoje. E o segundo motivo é que a nossa própria natureza, ela recua da morte. Nós não temos prazer, desejo, vontade ou pressa de morrer. Não temos. Até as pessoas que chegam ao ponto de tirar a própria vida, isso acontece. Eu tenho que lidar com o caso. Não queria. Não queria, não. Talvez foi a uma única fuga. solução que a pessoa encontrou. Procurou, nada satisfez. É uma fuga. Não tenho mais o que fazer. A pessoa meio que dá PT. Sem referência política, pelo amor de Deus. Mas a pessoa não aguenta, ela não aguenta mais. Não aguenta mais. Eu entendi. Cheguei a esse ponto, Então, já imaginei. É mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos. É que tu não vê solução pra... É óbvio que tudo tem solução, né? Como dizia o falecido vô, que não tem solução, solucionado está. Então tu não pode ficar brigando para resolver aquilo, né? Assim. Tu não pode resolver uma coisa que já está resolvida. Uhum. Mas quando tu não vê a solução daquilo, quando tu não... Cara, é uma aflição, principalmente no caso de um problema, né? Tu vê, tu passa por uma aflição porque tu não tem como resolver. E às vezes alguém vem e te resolve de uma forma muito mais simples do que... puxa, como é que eu não vi isso, né? Uhum. Só que ainda não apareceu ninguém. Eu tô com a conta no negativo, se alguém quiser solucionar lá... Tamo junto aí, ó. Uma solução aí, ó. Uns 3 milhões, errou assim de conta. Pô, já ia me ajudar bastante. Não por nada, né? Ou só se inscreve aí, curta, compartilha, porque o canal, graças a Deus, está começando a subir de novo. Mas faz sentido esses 2 pontos de vista teu. Claro que a gente respeita a opinião dos outros, né? Aquilo que eles estudam, a cosmovisão que tem, né? Sim. Mas pra mim, particularmente, pelo menos até agora, do que eu aprendi, do que eu estudei, nada parece não fazer muito sentido. A gente só não muda de opinião se morrer, né? Porque muitas coisas a gente foi aprendendo e foi mudando de opinião, porque foi aparecendo fatos, argumentos, alguém que mostra o pau ali, fez ali de forma que nem todo mundo tenha visto ainda, né? Eu particularmente entendo que é um eterno aprendizado. Estamos aqui para aprender, né? Acredita em inferno também? Ou tu acha que o inferno é a terra, como muita gente comenta? Eu já vi esse argumento de que a terra seria o inferno, digamos. Estamos aqui pagando. Cara, se eu tô pagando com juros de alguém, porque eu tô pagando pra caramba, hein? Não era pra mim estar pagando isso tudo aí, não. Então trata de rever esse boleto aí, porque tá na hora de eu terminar de pagar e começar a receber, porque tá complicado pra mim. Dizem que quando a gente começa a decair, estamos pegando impulso pra vida. Cara, se eu me estilingue estourar, eu vou lá na lua. De tanto impulso que eu tô tomando. Mas tu acredita que o inferno é aqui ou tem lugar pior? Então. Morar com a sogra. Olha só, rapaz. Daí é complicado. Então, daquilo que eu estudei, eu particularmente não creio no inferno, conforme era ensinado na Idade Média, por exemplo. Aquele inferno como um lugar de tormento eterno. Que veja, não sei se tu cozinha, gosta de cozinhar. Eu cozinho, mas eu não gosto de cozinhar, não. Eu gosto de comer. Gororoba eu sei fazer. Já queimou o dedo alguma vez cozinhando? Já. Queimou a mão? Já. Dói ou não dói? Lógico. O que acontece no corpo? Cria bolha, cria calo, fica vermelho, arde. Isso. Pega isso, multiplica por 1 milhão vezes a eternidade. É o inferno da forma como muitas pessoas ensinam. Caramba, mas eu sou meio ruim de cálculo. Eu acho que ia dar um bocado, hein? Ia dar um bocado. Agora veja. Por exemplo,
Vamos pegar a nossa Constituição. O camarada cometeu um crime de 10 anos. 10 anos de reclusão. Sem direito a saidinha, nada. 10 anos de reclusão. Mas daí, no julgamento dele, eles vão lá e colocam 50. Seria justo? O camarada foi condenado por um crime de 10 anos de reclusão, mas vai ter que ficar 50 anos preso. É justo isso? Mas acontece, hein? Acontece. Acontece. Aí teve agora uma advogada, eu vi um vídeo que a advogada estava comemorando, que ela livrou uma mulher que foi condenada a 60 anos, inocente, e já tinha cumprido 6. E conseguiu, desses 6 anos que ela estava reclusa, conseguiu provar a inocência dela. É meio complicado isso, né? Mas eu entendi que, tipo, não há um erro justificável que dura tanto tempo. Mais ou menos isso. Né? Não há um crime que eu possa cometer que ele... Falando nisso em crime, há algum crime que tu... Todo crime é perdoável ou tem algum crime que não é perdoável? Todo crime é perdoável. Só respondendo a questão do inferno, então assim, ó, eu particularmente entendo que não seria justo da parte de Deus ele condenar uma pessoa pela eternidade por uma vida de 60, 70 anos de pecado, por exemplo. Como é que... faz sentido, né, cara? Se for não pensar... Não seria uma questão de justiça. Faz sentido. Porque o máximo que a pessoa vive é 70 anos. Digamos ali que até... 80, 90. Até os 10, 15 anos ela é criança. Sim. Ou seja, criança é inocente até se prove o contrário, né? A não ser que já nasce capetinha, mas tudo bem. Pô, realmente, condenar o cara a uma perpétua, uma pessoa perpétua, pô, não acho que ninguém comete crime 40 anos seguidos. Bom, tem uns meio malucos aí, mas eu entendi. Então, mas aí o que acontece? Ele volta para pagar essa dívida aí, ele paga lá, ele... Tu é do tipo, tu não acredita no inferno, no inferno nesse quesito, porque aqui se faz, aqui se paga? Vamos chegar lá. Por que eu entendo que o inferno não tem essa duração eterna como muitos dizem? Porque lá em Apocalipse capítulo 22, Jesus fala que vai vir para dar a cada um segundo as suas obras. Se o camarada teve 70 anos de uma vida de pecado e é condenado pela eternidade, Jesus está sendo desonesto. É uma questão de honestidade e justiça. Como é que eu entendo a questão do inferno? Ele vai existir, ele ainda não existe, ele vai existir no futuro por ocasião da vinda de Jesus. Aparece lá em Apocalipse capítulo 20. Onde os ímpios vão ressuscitar, aqueles que não aceitaram a Cristo, que se decidiram pelo lado da concorrência. Eles vão ressuscitar depois da volta de Jesus, uma série de coisas vai acontecer, um período de 1000 anos, e ali eles recebem a recompensa deles. É o que a Bíblia vai chamar de lago de fogo. Eu entendo, talvez alguns vão argumentar assim, eu entendo que a Bíblia vai usar a expressão inferno atrelada à questão da eternidade. Mateus capítulo 25, por exemplo, o Senhor Jesus fala sobre isso. Serão lançados no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Legal. Só que a interpretação que eu tenho da eternidade do inferno não é no sentido de duração, mas de consequências. Como assim? Ah, saquei. Faz sentido. Pra mim faz mais sentido. Essas pessoas que vão se perder, elas vão pagar pelos seus pecados no lago de fogo, porque todo mundo vai receber a sua recompensa segundo as suas obras, isso no futuro, e depois de pagarem proporcionalmente pelos seus pecados, elas vão deixar de existir. A sua existência vai cessar. A recompensa delas vai ser eterna, não a duração. Porque se fosse na duração, Deus seria desonesto. Ele seria injusto. Claro, essa é uma interpretação que eu tenho. Sim. Tem pessoas que vão divergir. Hoje, não quer dizer que amanhã não venha mudar também. Nada impede de estudar a respeito do assunto e mudar de opinião também. Entendi. Porque não é fixo. Mas hoje é a interpretação que eu tenho. Por uma questão de justiça. De honestidade da parte de Deus. Porque se a gente acreditar que realmente, como o pessoal ainda fala, né, quem perdoa é Deus. Sim. Se Deus for justo, realmente é injusto o cara ficar eternamente pagando por algo. Se bem que na vida física tem a perpétua aí, que tem muitos países que abraça, né? Seria contra, a favor? O que tu acha da perpétua? Deveria existir pena de morte? Certo. Questão de prisão perpétua e pena de morte, né? Eu entendo o seguinte, biblicamente falando, cada crime deveria ser, digamos assim, recompensado proporcionalmente. É o que eu entendo. Em alguns textos a Bíblia fala sobre pena de morte. Em Gênesis capítulo 9, por exemplo. Ah, é? Sim. Gênesis capítulo 9, se eu não me engano, no verso 5 ou verso 6,
ali vai dizer que quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado seu sangue. Então veja, nós temos alguns textos que nos dão a impressão de que tem base para pena de morte. Agora, quem é que estabelece isso? É Deus. Eu não posso sair na rua porque não gostei de fulano e chegar e tirar a vida dele. Ou condenar só porque eu não gosto dele, alguma coisa nesse sentido. Então, em relação à questão de prisão perpétua, a vítima que acaba sendo morta por alguma circunstância, Certo. ela tem como mudar a situação dela? Não, morreu, acabou. Não. Qual que deveria ser a pena do camarada que matou? Proporcional. No mínimo, prisão perpétua. Porque a vítima não volta. A pessoa que foi morta não volta. Então, se eu dou liberdade para aquele que matou e a vítima não tem condições de mudar a sua situação... também tem aquela questão, né, do crime ser avaliado, da situação, da condenação ser avaliada conforme o crime. Sim. Porque eu acho assim, tu condenar um serial killer a perpétua, beleza, porque até é uma forma de tu evitar isso vir acontecer de novo. Sim. Agora, o cara causou um acidente de trânsito por um determinado momento. Um descuido, um deslize. Não por imprudência, mas por não, às vezes até por imprudência. Não diga assim. Não sei se ele deveria pagar na mesma moeda do que um cara que é um assassino em série, entendeu? Não sei se ele deveria passar a eternidade preso, se ele deveria ser reavaliado para ver se ele... Entendi. Até porque a proporção daquilo que um serial killer faz é diferente do camarada que, porque bebeu muito, antes de pegar o volante, matou uma família, por exemplo. Só que assim, qual que é a perspectiva que eu tenho? É a perspectiva da vítima. A vítima não volta. Para a vítima não tem solução. E se a gente for parar para pegar essa questão de assistência, geralmente aquele que comete o crime acaba tendo mais assistência, muitas vezes, do que a família foi prejudicada. Sim. É um aspecto que eu me pego. Mas esse é um ponto importante que tu colocou. Não é a mesma proporção, de fato, gente. Serial killer é uma coisa, um camarada que foi lá... assassino porque ele é uma coisa são proporções diferentes. E um doido aí que, sei lá, cometeu algum erro em algum momento, que eu acho que teria que ser avaliado toda a vida da pessoa, né? Pô, às vezes o cara foi a vida toda um cara legal, sim. Ajudou pessoas e coisa e tal, cometeu, é que nem tu falou, hoje é o que eu sempre falo pros alunos, ninguém aqui é criminoso, mas às vezes por um descuido tu pode cometer um crime. Aí tu ser condenado pelo aquele crime, eu até concordo. Mas o nível de condenação eu acho que tem que ser pesada diferente. Entendeu? Eu acho que, o cara bebeu, beleza, e sei lá, às vezes por uma depressão, tava numa festa, ou por um descuido, pegou o carro e matou a família. Não, concordo contigo. Uma pessoa, uma família. Pela questão de vítima. É que se eu fosse morto dessa forma, se alguém me atropelasse ou se alguém batesse em mim, como eu acredito muito no perdão, sim, eu acho que se eu visse, não, o cara não foi intencionalmente, cometeu um erro por algum motivo, porque ninguém tá escapa, a gente é ser humano e cometer erro por várias formas, e acabou acontecendo dele ceifar minha vida ali, eu acho que eu perdoaria, né? Mas é meio complicado também, né? Julgar como é que tu vai pegar a opinião do cara lá na Casa do Chapéu, né? Eu faria uma diferença. Tu comentou bem o que estava na minha cabeça. Tem diferença, até na legislação, tem diferença entre crime culposo e doloso. Quando tem dolo é diferente. O camarada fez porque quis. Intencionalmente. Ele sabia o que estava fazendo. Aí é um problema. Quando é culposo, a gente sabe que acaba acontecendo o crime sem intenção. Até o próprio nome é confuso, né? Porque o culposo não é que o cara é culpado, mas o doloso é que o cara até o próprio nome ele é meio confuso, porque poderia ser mais fácil, né, cara? Exato. Agora sim, me referindo a uma outra pergunta que tu fez, a última que tu fez, se não me engano, eu vou só trocar a expressão crime por pecado, para usar uma linguagem teológica. Tu perguntou, né? Todo crime tem perdão? Eu vou só trocar pela palavra pecado para ficar mais... uma linguagem mais igrejeira, digamos, né? Tá ok. Pelo que eu estudo da Bíblia, só existe uma forma do camarada não ser perdoado por Deus, se ele não quiser. É uma questão de escolha. Claro,
O pedido de perdão, quando nós nos ajoelhamos, pedimos para Deus, para aqueles que são de confissão católica, se confessam com o padre e tudo, Sim. tem que ser de forma honesta. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu sou noivo. A gente está completando quase 1 ano de noivado. Tem um tempinho bom aí já. Quase 4 anos de Já relacionamento. pedisse perdão pra ela? Então, o que adianta, vou usar um exemplo figurativo, não é real, figurativo. O que adianta eu trair a minha noiva? A gente hoje tem um relacionamento à distância, porque ela está terminando a faculdade dela no Paraná, de psicologia. Certo. E eu tô aqui em Santa Catarina. A gente se conheceu lá, mas eu me formei e vim pra cá, ela ficou de castigo mais 2 anos. Tá terminando esse ano. Certo. O que adianta eu trair a minha noiva, ela descobrir, eu pedir perdão e no dia seguinte, trair de novo? E aí eu peço perdão, ela me perdoa e eu vou lá no dia seguinte? Será que eu tô arrependido de verdade? Comete o crime de novo. Mas tu acredita que o pecador, ele volta a cometer o mesmo pecado? Eu creio que sim. Pelo seguinte, todos nós temos tendências que herdamos. Todos nós, sejam adquiridas ou herdadas. Todos nós temos. Alguns têm inclinação à bebida alcoólica, ao cigarro, ao fumo, a questão do temperamento, que poucas pessoas falam, mas é muito importante. A ser pobre, ele aí, ó, é a minha tendência, gente. A ser pobre, na área da sexualidade, do tratamento com as pessoas e assim por diante. Certo. Todo aquele que busca Deus, ele passa por um processo de luta ou de conflito. Em Gálatas capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer que é uma luta que acontece entre a carne e o espírito. Entre a natureza caída, pecaminosa que nós temos e a natureza espiritual que nós adquirimos a partir do estudo da Bíblia e da comunhão com Deus. Então Certo. veja, por exemplo, hoje eu sou pastor, mas eu Certo. tenho as minhas lutas. Tem tendências que eu possuo e que todos os dias eu tenho que lidar com elas. Todos os dias. Vou dar um exemplo só disso. Uma palavrinha bem difícil, que talvez alguns não conheçam, chamada procrastinação. Sabe o que é isso? Cara, eu já ouvi falar, mas não tô recordando aí não. Mas fala aí pro pessoal que não sabe, porque é óbvio que eu sei, entendeu? Eu vou deixar aqui, vou Só fazer um suspense. vou fazer de conta que não sei, pra tu ter que explicar pro povo aí que não sabe essa palavra que eu não sei nem falar, que é ação, terminação. O que seria? Tá. Tem um ditado que vai dizer o seguinte: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A procrastinação é a incrível capacidade de deixar para fazer amanhã. É sempre Entendi. postergar pro mais Isso é um pecado, hein? deixar para cima da hora. Isso é um pecado, hein? Não que seja um pecado necessariamente. Mas não é bom, é ruim. Não é o ideal. Quer ver, ó, no meu tempo de colégio, faculdade, se tivesse um trabalho de aula, sei lá, um trabalho de aula, Certo. para entregar daqui 1 semana, quando que eu ia começar a fazer o trabalho? No dia. No dia da entrega. Cara, mas isso é problema de brasileiro, tá? Brasileiro é assim. Se tu faz uma festa e convida o pessoal Deixa 10 pra horas cima da da hora. noite, o pessoal não vai chegar 10 horas, o pessoal vai chegar 11h30. Eu acho que aí. isso já é cultural do brasileiro, cara. Sim. É uma questão de cultura mesmo. As pessoas do terceiro mundo, o problema não é tu ser terceiro mundo, é tu pensar como terceiro mundo. Uhum. Então esse é o maior defeito. Então a gente não tem esse respeito com questão de horários, datas, etc. Cara, é um defeito que uma galera tem. Eu como sou uma pessoa virginiana e correta, eu quanto antes eu conseguir preparar e fazer tudo e quanto antes eu terminar meu trabalho, eu acho que eu fico mais tranquilo com folga, entendeu? Então eu não tenho esse defeito, assim como eu não tenho o defeito da curiosidade, não sou um cara mais curioso como muita gente tem, mas lógico no sentido assim, curioso da vida dos outros. Eu tô um pouco me lixando do que o vizinho tá fazendo na vida, na verdade eu nem sei o nome dos meus vizinhos, mas tem gente que é curiosa nesse sentido. Sim. Mas eu acho que é como eu te falei, eu acho que é cultural mesmo, cara. É cultural. É cultural. Agora assim, ó, por que eu dei esse exemplo? Não que seja errado ou pecado deixar as coisas para fazer para cima da hora. Tem gente que consegue lidar melhor fazendo sob pressão, que é o meu caso. Só que pelo fato de agir assim, de ter essa tendência, lembra que eu estava falando de tendência, inclinações que a gente herda? Pelo fato de ter essa tendência, esse tipo de conduta, eu já tive muito problema. Tiveram oportunidades, situações na vida que eu acabei perdendo, deixando passar por conta disso. Então, é algo que eu tenho que lidar de forma interna. Aprender a lutar com isso para não deixar para cima da hora, fazer o quanto antes,
Porque fazendo antes, se dá algum problema, se tem algum contratempo, a gente consegue resolver. É uma Sim. coisa que eu aprendi com o irmão de Sim. igreja. Sim. Quer ver? Ó, teve uma vez que a gente foi pra igreja de Itapema. Eu ia pregar lá. Na minha cabeça, a programação começava às 8. Varia de lugar para lugar. Às vezes é às 8, às vezes às 7h30, às vezes às 7. E aí? Esse meu amigo, esse meu conhecido, chegou na minha casa às 5h30 da tarde. Pra dar tempo de ir. Certo. Aí eu falei pra ele, não, vai ser muito cedo, a gente vai chegar cedo e a igreja vai estar fechada ainda. Aí ele falou, confia, porque se der um contratempo, a gente tá seguro. Certo. Saímos às 5h30, chegamos lá por volta das 7, era o horário que começava a programação. Pegou no pulo. Pegou no pulo. Pegou no Quase pulo. que eu perco. Cara, como faz no culto? Tu foi fazer uma... Como é que tu falou agora? A pregação? Uma pregação. Tem algum... Porque em algumas igrejas já vi... Tu é convidada a fazer alguma pregação, a falar alguma coisa lá na frente? O famoso testemunho que eles falam, Testemunho. né? Tu é convidado a subir no palco da igreja e dar o seu testemunho lá, fazer a tua pregação? Ou não, eu tenho vontade, vou lá, dou o nomezinho na lista lá e amanhã o Cado tá aqui fazendo a sua palestra, sua pregação. São 2 pontos. Primeiro, varia de igreja para igreja. Tem Tem igreja que é um pouquinho mais bagunçado, tem igreja que é um pouquinho mais organizado. Vai variar. Entendi. Segundo ponto, tem diferença de pregação para testemunho. Testemunho é quando tu fala a respeito de alguma coisa que Deus fez na tua vida. Que você Alguma mudança, alguma transformação. Certo, alguma coisa que você vivenciou. Isso, alguma oração, alguma reza atendida, algo nesse sentido. Certo. Isso é um testemunho. Eu estou falando para as pessoas a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. Certo. Na forma de testemunho. O que é pregação? Pregação é uma exposição da Bíblia. Então, por exemplo, eu leio um texto bíblico a respeito de alguma história, de algum tema, e exponho para as pessoas aquilo que o texto está dizendo e faço uma aplicação do texto. Então, por exemplo, de Mateus capítulo 5 a capítulo 7, Jesus ele fala o Sermão da Montanha. É o maior discurso de Cristo que tem na Bíblia. O maior que ele fez. Quantas horas durou isso aí? A gente não tem as horas, mas tanto de capítulos aí, são 3 capítulos. Pega 3 capítulos da Bíblia. Caramba, resumido. Eles pegaram a pregação dele e resumiram em 3 capítulos. Ou seja, foi um tempo pra caramba, hein? Isso. Então, por exemplo, quando eu for falar do Sermão da Montanha, se eu for fazer uma pregação sobre isso, eu vou contextualizar, eu vou colocar na pregação quem estava falando, para que público, qual que era a intenção, o objetivo, o que estava sendo falado e qual que é a relevância disso hoje para a minha vida ou para a nossa vida, para a igreja que está escutando. Isso é pregação. Isso é uma pregação. O que é o testemunho? Testemunho é eu chegar aqui para ti e falar como eu fui fazer teologia. Que teve um casal que estava na igreja que eu fui pregar, Entendi. O testemunho ele é muito mais particular. Mais particular, a experiência particular pessoal da pessoa. Mais ou menos nesse sentido. Entendi. Cara, não parece, mas já estamos com 1 hora e pouco de papo. Passa voando. Passa voando. É um assunto interessante, acho que mais pra frente podemos abordar de novo. Trocar. Quem sabe eu trago alguém de outra religião aqui, a gente fica aqui trocando ideia também. Democraticamente? Democraticamente, lógico. Qualquer coisa também eu faço um ringue, vocês caem no soco, eu fico. Ia dar views, tá? Ia dar views, eu ia ficar feliz. Não, brincadeira, mas eu entendo, é a mesma coisa, um debate político, é meio complicado essa parte de religião, porque cada um quer mostrar a sua visão e acha que a sua visão é correta. Mas é onde é que eu acho interessante, como eu sou um cara admirador das coisas, é que muitas vezes cada pessoa ela tem a visão do mesmo acontecimento de forma diferenciada, né, cara? Uhum. Cada um tem um tipo de visão da mesma coisa, E né? tem um detalhe, tá? Não é porque nós temos visões diferentes que necessariamente um está certo e outro está errado. Exato. Vou dar um exemplo. A gente está aqui numa região agora e digamos que acontece um acidente aqui na frente. Eu vou dar minha versão dos fatos e tu vai dar a tua versão. Não significa que sejam necessariamente excludentes, porque são formas diferentes de falar do mesmo fato. Podem ser complementares. Então a gente tem que cuidar com isso também, porque o que tu falou é muito certo. Tem muitas vezes que nós enxergamos pessoas que pensam diferente, como se fosse um concorrente, como se fosse um inimigo, quando não necessariamente. Eu creio na ideia de que existem verdades absolutas e está tudo certo. Mas não significa que não possam vir elementos que complementem essa verdade que eu já conheço. E nada impede que eu esteja errado também.
Quem garante exato. que eu não estou errado e quem pensa diferente está certo? Por isso a gente tem que ter sempre esse cuidado para estar atento para aquilo que as pessoas creem diferente, tendo convicção do que a gente crê é verdade. E estudar Mas um estando pouco, abertos né, pra- cara? E estudar às vezes o que a pessoa falou, porque às vezes a questão é... Às vezes tu tem uma visão distorcida da coisa por falta de Sim. conhecimento, né, cara? A Não é ignorância maldade, não é mau mesmo. caratismo, É né? ignorância. Limitação de conhecimento, sim. Limita... Não. Quando tu procura estudar, aí tu começa a entender o porquê que aquela pessoa ou aquela forma é daquele jeito, ou aquela religião é daquele jeito, ou se tu for para um outro país, tu saber o porquê que eles cultuam tal animal que a gente não. O negócio, acho que primeiro de tudo é respeito, né? Tu saber respeitar e a curiosidade, cara. Tu ter curiosidade de conhecer outras maneiras de pensar de outras religiões é interessante também, cara. Nunca levar a ferro e fogo, entendeu? Porque é aquele lance, estamos aqui todo mundo para aprender, né? Então quem sabe eu levo algum ensinamento para aquela pessoa e trago algum dela também para mim, né? Então tá, Jonathan. Estamos terminando, para não ficar muito mais longo, senão aí o pessoal já não vai mesmo. Se tu tem interesse aí de saber mais sobre a parte da teologia, mais parte sobre religião, comenta aí. Se quiser bater um papo comigo, vem aí, que toma aí. Estou aberto a negociações, a palavra. O meu Pix, não, tô dizendo, meu Pix não vou passar porque eu também não sei. Mas, então encerramento final aí, Jonathan. Fala pra galera aí... ir te visitar na tua igreja, quem sabe, ou vir estudar a Bíblia, ou dê o seu recado para quem você quiser dar aí da forma que tu achar melhor. Certo. Eu quero encerrar de duas formas. Primeiro, Fazendo a dancinha? Não, brincadeira, não vai dançar. não tem espaço, o carro não deixa. Cara, isso seria um desastre também, não daria muito certo, espantaria o ator. Eu quero encerrar de duas formas. Primeiro, eu acredito que Deus nos dá condições não por acaso. Na minha opinião, não existe acaso, não existe destino, existe propósito. Para aqueles que creem em Deus, Deus ele tem planos e propósitos para a vida de todo mundo. Para cada um. Para cada um. Isso está lá em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Ali é Deus falando com o profeta. Sabia que esses números, te cortando porque esses números aí, o 11, versículo... Não, sabe o que eu achava que era a hora que o negócio aconteceu, cara. Eu digo, dá pra confundir. Coríntios, do versículo 12, do ponto não sei o que, eu digo, pá, isso aí, cara, o horário de meio-dia, o cara tá fazendo esse tipo de coisa. Eu achava que era a hora, mas é porque eu não entendia nada, né? Só uma forma de se localizar na Bíblia. Hoje eu sei que não é a hora, hoje eu sei que é a numeração do mapa. Se tu botar no Google Maps, vai dar o endereço de onde foi que aconteceu o negócio. Pode ser. Ajudei, é isso aí. Mais ou menos. E qual é outro ponto final que tu gostaria de botar aí? Vou chegar lá. Em Jeremias 29, verso 11, Deus fala o seguinte, falando pro profeta e pra gente também, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, que desejais. Então assim, esse canal que tu tem, cara, eu creio que não é por acaso, não é sem querer, não é por destino, que ele ainda não terminou. Tu disse que era para fechar, não sei o que, alguma coisa assim. Sempre. Deus, ele tem planos e propósitos para de alguma forma te alcançar e para através de te alcançar pessoas também. Tomara que seja para Globo. Eu tô pensando, Deus, contribui, vou parar na Globo. Do jeito que eu tô indo, no máximo é no Datena eu vou aparecer. Eu vi uma menina certa vez que foi demitida da Globo e queria criar o canal dela, Globo. A concorrência da Globo. Puta, Globo, aí pesou. Faz diferente. Era uma forma de marketing, ela falou brincando, mas vale a zoeira. Vale a zoeira. Então assim, de alguma forma, não apenas através da religião, falando de Deus e de Bíblia, existem vários princípios, vários ensinamentos que a gente pode ter a partir de diversos assuntos. Falando de política, falando da vida pessoal, falando de relacionamento, seja lá do que for. Certo. Com tudo isso a gente pode aprender. Certo. E eu particularmente creio que Deus, ele de alguma forma tem propósitos para a tua vida e para através de ti poder alcançar muitas pessoas também. Agora. Ainda que aparentemente sejam poucas. O cristianismo começou assim também. Começou com 12. E dos 12, deles eu tô sendo um profeta e vocês não estão dando valor. Eu vou ser um profeta aí logo. E vocês não têm ideia. E qual seria outro final aí? Segundo aspecto que eu queria destacar. Gente, seguinte. Em Atos capítulo 17, verso 11, ali
Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai dizer que a turma que morava na cidade de Bereia eram mais nobres do Como é que é o nome da cidade? Bereia. Fica perto de Belém, isso aí? Não, Manaus? é lá pro... Lá pro lado da Bahia? Pô, Bereia, será que existe ainda? Botar no Olha, Google não pra sei ver se existe. quanto tempo dá daqui até Bereia. Pô, que Botei. nome, hein? Puta, imagina uma mulher chamada Bereia. Tá louco? Ali vai dizer... Não tem como ser bonita chamada Bereia. Mas e daí? Ainda bem que era uma cidade, não era uma pessoa. E aí? Ali vai dizer que a turma de Bereia era mais nobre do que os de Tessalônica, porque eles escutavam aquilo que as pessoas falavam a respeito da Bíblia, que elas pregavam, mas analisavam para ver se de fato estavam ensinando a verdade. Como é que a gente faz para identificar uma igreja? Como é que a gente faz para saber se um determinado líder é uma pessoa que fala da parte de Deus ou não? Verificando. Google, A gente tem que pesquisa no confirmar. Google. Pode ser no Google. Mas se for para encontrar Tá a lá o Bíblia... ranking, a melhor igreja, a segunda melhor igreja, tá o ranking. Pesquisa tá no Google. Pesquisa lá, melhor igreja. O pastor do chapéu do cowboy lá, ó. Aí é mais complicado. E aí? Então assim, ó, gente, confiram na Bíblia se de fato aquilo que as pessoas ensinam é realmente assim. Nós precisamos fazer isso, porque disso pode depender a nossa eternidade. Porque veja, é muito cômodo nós seguirmos líderes, frequentarmos igrejas onde se promete prosperidade, por exemplo. Tem pessoas que estão ali de forma sincera, tem pessoas que estão ali por interesse, por conta daquilo que é ensinado pelos líderes. Certo. Então disso pode de alguma forma depender a nossa salvação e eternidade. A gente tem que conferir para ver se de fato a igreja que nós frequentamos ela é bíblica e se acima de tudo o centro é Cristo. Não adianta o camarada falar bonito, pregar bonito, cantar bonito, mas atrair a glória para si quando ela é devida unicamente a Jesus. Nem seguir aquilo que ele fala mesmo, né? Exatamente. Tem muita gente que prega bonito, fala bonito, mas não vive bonito. Aí não adianta. Também Tá não vendo? adianta. Olha aí, ó. Por isso que eu sou bonito. Porque eu vivo bonito aí. Eu não prego nada, mas... Então tá. De onde é que fica a tua igreja? Repete aí no finalzinho pra galera saber onde fica a tua igreja. Bom, deve ter em tudo quanto é lugar, né? 1800 e cacetada, deve ter igreja de vocês e tá igual a McDonald's, espalhado em tudo quanto é canto, né? É, Mas a tua em si, ela fica em qual cidade mesmo? dos países que são relacionados pela ONU, a Igreja Adventista ela se encontra presente em 112 países. É quase a Caramba. totalidade do globo, bastante. Caramba. Entre igrejas, hospitais, casas de produtos naturais, coisas nesse sentido, né? Centro de vida saudável, por exemplo, escolas e tudo mais. Né? Tudo isso pega ali cerca de 112 países. Hoje eu trabalho na cidade da Vargem, que fica em Vargem, Santa Catarina. Santa Catarina. Próxima à cidade de Campos Novos. A cidade da Vargem é pequenininha, Campos Novos é um pouco cara. maior. Eu tenho um amigo lá de Campos Novos. Ó, Dom, olha lá, ó. Vai na igreja conhecer o brother aqui que vale a pena. Só um último detalhe, quem tiver interesse de encontrar alguma igreja adventista, não sei se pode fazer propaganda ou não, qualquer coisa tu me corta. Não, fica à vontade aí. Mas tem um site, gente, onde se encontram catalogadas todas as igrejas que nós temos disponíveis no Brasil. O site se chama encontreumaigreja.com.br. Encontre uma igreja. Bota no Google ali, encontre uma igreja. Mas essa aparecer o site. não é, ela não vai puxar qualquer igreja de qualquer religião, é da religião de vocês. Isso, da igreja adventista. Aí ela vai achar a igreja adventista de vocês. Não é qualquer igreja. Isso, exato. Só que igreja.com. Encontre uma igreja. Encontre uma igreja. Botou no Google ali, que dá pra encontrar. É um site de encontros na igreja. Não, tô dizendo. De relacionamento. É o Tinder das igrejas. Tá? Não, tô de sacanagem. Mas já existe o Tinder cristão, já existe. Ah, tu tá de zoeira. Existe. Tá de zoeira. Vai ficar pro próximo vídeo aí, ó, o Tinder cristão. Venha comigo rezar. Deve ser algo assim, né? Vamos comigo ali, ajoelha pra não rezar. Não, deve ser algo assim. Eu fico só imaginando. É o namoro missionário. Namoro missionário. Namoro missionário. Também serve também. Também serve. Raça, falou, falacado, é nóis. Curta, compartilha, se inscreva aí. Se quiser vir conversar aqui com nós. Se quiser vir discordar com nós, é maravilhoso. Eu adoro discordância. Super bem-vindo. Será que cotovelada na boca? Beleza, pessoal? Daí não vai pro céu, não vai pro céu. Não vai pro céu. Um abraço, tchau, tchau. Dá um tchau aí. Falou!